Amém, irmãos? Então, abra sua Bíblia aí em Filipenses. Nós temos andado por Filipenses. Não sei se vocês têm notado como Filipenses, ele tem andado quase que em conjunto com as pregações de Romanos, né? Então, é interessante você fazer as conexões aí com todos esses textos. Enquanto você abre, irmão, quero só lembrá-los de um passo pastoral do nosso conselho espiritual, que foi até falado aos irmãos na semana passada. Então, o conselho espiritual, ele deseja, né, e se coloca à disposição, como sempre esteve, mas agora mais do que nunca, para conversar com todos os membros da igreja que desejam conversar sobre alguma coisa que esteja inquietando, entristecendo. Então, vocês podem procurar o conselho espiritual para conversarmos juntos, seguindo o padrão, o que Deus nos manda, né? E da mesma forma, o conselho terá essa iniciativa de também não ficar só aguardando alguém procurar, mas também, irmão, queremos conversar com você. E aí então, em nome do conselho, nessa manhã eu quero lembrá-los e pedir para que vocês escutem a voz do conselho, né, e aceitem o convite do conselho para estarmos orando, conversando juntos, aparando as arestas, se for necessário, naquilo que Deus tem para a edificação da sua igreja, tá bom? Esse é um recado que já foi dado de púlpito, mas ajude a anunciar aí essa questão. Bom, o texto está no capítulo 2 de Filipenses. Filipenses 2, Cristo exaltado por sua obediência. O texto de hoje, ele está inserido, né, numa perícope, num pedacinho aí de junção de versículos, que inicia no verso 5, que nós temos visto durante as últimas semanas. E ele trata do exemplo de Cristo na humilhação. E basicamente, então, qual que é o objetivo do apóstolo Paulo ao descrever a humilhação de Cristo? E não só isso, como nós vamos ver nas ênfases do texto de hoje, que são os versos 9 a 11, Paulo não tem só o objetivo de descrever a humilhação de Cristo, mas também de revelar a sua futura exaltação. E qual que é o objetivo de Paulo? De apontar para essa humilhação e para essa futura exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. É reforçar o ensinamento do próprio Cristo sobre a humildade como o caminho para a verdadeira grandeza. Então, basicamente, esses versículos que a gente tem visto nas últimas semanas, Paulo tem como objetivo destacar essa verdade. A humildade, meus irmãos, é o caminho para a verdadeira grandeza. Então, acompanhe a leitura de Filipenses, a ênfase está nos versos 9 a 11, mas na verdade nós vamos ler a partir do versículo 5, então. E a ideia, então, é compreendermos o quê? Que a humildade é o caminho para a verdadeira grandeza. Então, vamos ler Filipenses 2, do 5 até o 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É claro que nós temos, um devocional, né? Nós não vamos conseguir aqui entrar em todos os pormenores, esse não é o intuito dos nossos devocionais, mas é até cada um que traz esse devocional, trazer algo que Deus ministrou ao seu coração e destacá-los aqui para que a gente reflita. E essa questão da humildade, Deus tem ministrado muito ao meu coração. Olhando para Filipenses, olhando para Romanos, olhando para as circunstâncias, olhando para o meu próprio coração. O sábio em Provérbios, ele já vai nos alertar, em inúmeros textos, a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Em Provérbios 18, 12,
Antes da ruína, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Olha esse versículo apontando para os dois caminhos, para os resultados, tanto da soberba, as consequências da soberba, mas também os frutos da humildade. Provérbios 11:2, nós lemos: em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então o orgulho do coração traz desgraça sobre o homem, especialmente porque Deus resiste aos soberbos. Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos. Ele de fato resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Mais uma vez esse contraste, consequência e gratificação, né? Nesse contraste entre humildade e soberba. Há uma recompensa para o que tem o coração humilde, e há uma consequência para quem tem um coração soberbo, arrogante. E em contraste com o Senhor Jesus, à luz do texto que nós acabamos de ler, o soberbo, ele exalta-se a si mesmo. E aí, nessa perícope aqui, começando do versículo 5 até o 11, nós vemos o nosso Senhor agindo de forma contrária, esvaziando-se a si mesmo. O soberbo busca glória própria, ele defende os seus próprios direitos, ele defende a sua honra a qualquer custo, e então é ferido sempre que alguém ousa tocar em alguma questão da sua imagem, ou que venha a ele se sentir um pouco deslocado. Cristo, no texto que nós lemos nessa manhã, submete-se à vontade do Pai, e ainda em forma humana humilha-se ainda mais, em morte de cruz. Quando nós olhamos especificamente para os versículos 9 e 11, que são a ênfase de hoje aqui, o soberbo, em contraste, ele é abatido, ele cai, ele é resistido por Deus. Mas Cristo, ele é exaltado por Deus. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. O soberbo age com altivez e autoconfiança, Cristo age com obediência e humildade. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Humilhou-se a si mesmo. O soberbo, como paga, então, recebe juízo e vergonha. Mas aqui, o nosso Senhor, ele recebe honra e louvor eterno. É o que o texto está nos dizendo, especialmente nesses versos 9 a 11. Imitar a conduta de Jesus, então, meus irmãos, é o grande chamado de Deus para as nossas vidas, no que se refere a essa ênfase aqui, que eu estou destacando. Paulo, ele vai convocar os filipenses a imitar a conduta de Cristo, no versículo 5. E é claro que essa imitação, ela não acontece por esforço humano apenas, embora a gente tenha uma responsabilidade de intencionalmente nos humilharmos, agirmos com humildade diante do homem e diante de Deus, nos quebrantando, assim como Jó foi conduzido por Deus a, em determinado momento, refletir sobre quem era Deus e quem Ele era. E aí Deus, no texto até que nós lemos nessa manhã, ali em Jó 41:11, Ele fala: olha, tudo é meu, tudo que está debaixo dos céus é meu, Jó. Nada então acontece sem que eu permita. Quem é você para me questionar? Em outras palavras, Jó, tome o seu lugar, porque do meu lugar eu não saio. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, é claro que então nós precisamos sim agir de forma intencional. Cristo abriu mão da sua posição privilegiada na glória para assumir a natureza e o papel de um servo. Os versos 6 a 8. É claro, né, irmãos? Ele não deixou de ser Deus. O Senhor Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus. Quando Ele se fez homem, quando Ele abriu mão da sua glória, não tem nada a ver com a ideia de que por algum momento Ele deixou de ser Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, mas com isso em mente, com essa
atitude de Cristo, de esvaziar-se a si mesmo, de assumir a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Com isso em mente, Paulo, ele mostra que a humilhação de Cristo não foi o fim, mas foi o caminho para a plena manifestação da sua glória. Então no versículo 8, olha aí mais uma vez. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E então os versos 9 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o cenário da crucificação envolveu escárnio, humilhação, violência, mas diante dele, joelhos se dobrarão, línguas confessarão que ele é o Senhor. Então, a exaltação de Cristo não é um prêmio, como se ele não fosse digno antes. Então ele se esvaziou da sua glória, deixou de ser digno, e agora, então, já que ele se humilhou, então ele recebe de volta um prêmio que é a sua exaltação. Não é um prêmio como se ele não fosse digno antes, mas é a revelação pública daquilo que ele sempre foi. Senhor. Senhor. Daquele que esteve presente lá na criação, quando foi dito haja luz, o próprio Deus, ele estava lá presente. Então, aqui essa exaltação acima de tudo e de todos tem a ver com uma revelação pública sobre tudo e todos de que ele é o Senhor. Ele foi exaltado como homem, a posição que ele já possuía como Deus, para que todo ser criado reconheça a sua autoridade. Exaltou sobremaneira, então, significa elevou acima do mais alto. Deus o colocou no lugar mais elevado de honra e de autoridade. Então não se refere apenas à sua ressurreição e ascensão aqui, mas é uma exaltação com um reconhecimento universal. Ele é o Senhor, um título reservado, inclusive, apenas para Yahvé ali no Antigo Testamento. E aí então agora ele é o Senhor. E aí então, diante da obra da cruz e da sua ressurreição e da sua ascensão, então o próprio Deus Pai declara diante de tudo e de todos, diante de tudo que ele é dono e soberano, de que aqui está o nome que é sobre todo nome, que nunca deixou de ser Deus, mas com todo o seu ser, ele assume o seu lugar agora. Então, na prática, Cristo é declarado publicamente como o soberano absoluto de tudo. Então esse é o destino de toda a criação, irmãos, nesse texto que a gente acabou de ler aqui. Reconhecer a soberania de Jesus. Um dia, reis e mendigos, gente de toda a tribo e nação, crentes e incrédulos, demônios e anjos, todos se prostrarão diante dele. Mas todos, sem exceção. Isso não é opcional. A única escolha é com fé agora, e aí então eu e você podemos de fato, literalmente, nos prostrarmos. Não sei se você tem esse costume, mas aqueles que podem, porque às vezes até a condição física não nos permite, mas se prostrar em oração diante do Senhor, joelho no chão e boca no pó, como o povo costuma fazer, é um privilégio que o Senhor nos dá, para fazer isso desde agora. E é uma prática que eu gostaria até de, não com misticismo ou coisa do tipo, mas de encorajá-lo. A se humilhar mesmo. É claro que um coração altivo, ele pode permanecer soberbo, arrogante e incrédulo mesmo de joelhos dobrados. Mas claro que quando você se expressa, inclusive com todo o teu ser, eu acredito que o Senhor se alegra de um coração que também se inclina com todo o ser. Claro, gente, não estou criando aqui um método para você se agarrar como se isso fosse mais crente ou mais qualquer outra coisa. No fim, a gente está focando no coração.
Decida dobrar-se diante do Senhor. E aí isso na prática é quando a tragédia bater na tua porta. É quando as coisas não estiverem bem lá no teu trabalho. É quando você se questionar, mas como? Como isso pode ter acontecido comigo? Ou com fulano? E aí você entender, existe um Deus soberano, que tem o controle sobre tudo e sobre todos, e nada, mas nenhuma palavra proferida sobre a face da terra escapa do controle soberano de Deus. Claro, prestaremos contas de todas as palavras, mas Deus não perdeu o controle. Isso traz paz verdadeira para o coração do crente fiel ao Senhor Jesus. Ele está no controle. Então, um dia todo joelho vai se dobrar. A diferença é que com fé agora ou com horror depois. E quando isso acontecer, irmãos, toda a glória será para Deus Pai, pois o Filho ele será exaltado como o Cordeiro vitorioso. Então, a experiência de Cristo, ela nos ensina. Depois da cruz, vem a coroa. Nós não estamos falando de teologia de prosperidade aqui não, mas é o que o nosso Deus diz, é o que o nosso Deus afirma a nosso respeito. Um dia nós vamos receber o chamado famoso galardão, que ninguém sabe muito bem como é que se dá esse esquema, mas há presentes para nós, ainda mais, irmãos, ainda mais da grande salvação, além de você ser salvo e não merecer, você vai chegar lá e ainda vai receber presentes da mão do Senhor. E quando eu olhar para o presente do lado, do irmão do lado, eu vou me alegrar. Eu não vou invejar, ou eu não vou perguntar, mas por que não eu? Não, nós vamos, ainda bem, ufa. Essa confusão toda de honra, de glória, de quem faz ou quem não faz, realmente é para esse tempo aqui, que, graças a Deus, porque Ele tem tanta paciência com a gente. Porque se cada um de nós estivéssemos ali com os olhos na missão, apropriados da ferramenta que Deus te deu, então nós estaríamos certamente correndo. Mas Deus na sua soberania, na sua misericórdia, às vezes nós andamos porque esquecemos o que temos nas mãos. E ao invés de usarmos aquilo, estamos olhando para o lado, almejando o que o outro quer. E a verdadeira humildade tem a ver com você se contentar com aquilo que Deus te deu e glorificá-lo com aquilo que Deus te deu. Então depois da cruz vem a coroa. Humildade agora, glória depois. Então, irmãos, quero lembrá-los, você não precisa buscar reconhecimento imediato. Você não precisa se defender, se promover ou se exaltar. Deus vê. Deus exalta no tempo certo. É claro que a gente não deve se mover no serviço com uma motivação de ser exaltado, porque já parece que contaminou, né, todo o sistema. Mas em 1 Pedro 5,6 nós lemos: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Os soberbos do passado, e temos muito na Bíblia: Faraó, Saul, Nabuco, Amã, Herodes, foram todos abatidos. Um comido por vermes, o outro virou um bicho praticamente. Outros perderam tudo. O Senhor abate de fato. Mas Cristo, o nosso modelo, o nosso Senhor, que se humilhou, Ele foi exaltado. Exaltado. Então que o exemplo do nosso Senhor Jesus nos conduza à humildade. Não porque nós queremos ser exaltados, mas porque nós queremos glorificar a Deus com as nossas vidas. E aí então, quando Deus te colocar até mesmo, por que não, num lugar de honra, saiba, você só está ali porque tem um objetivo de glorificar o nome de Deus. A glória é para Ele. Então sabemos, as suas promessas se cumprirão, inclusive a de que Ele exalta os que o servem com o coração obediente. Isso vai se cumprir. O que também deve trazer paz aos nossos corações é que um dia todo joelho se dobrará, de forma voluntária ou forçadamente. Isso vai ocorrer. Então felizes são aqueles que se prostram diante
dele, desde já, em fé e adoração. Então que o Senhor nos capacite a ter como alvo a glória de Cristo, a andar em humildade, imitando a sua conduta, e a nos alegrarmos, apesar das circunstâncias, com esta visão a respeito do futuro. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Já não haverá mais pranto nem choro. Gente, de toda a tribo e nação, o Senhor vai cumprir essa obra, usando a minha vida, usando a sua vida. Ele nos chamou para imitarmos Cristo. Oremos. Senhor, ó Deus, essa palavra, ela não é qualquer palavra, é uma palavra poderosa, apontando para a tua obra, Senhor, para a tua obra na cruz e as implicações desta obra. O Senhor que serve como modelo, inclusive para nós, mas nós sabemos, o Senhor é muito mais do que um modelo. O Senhor é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E, ó Deus, que esta palavra se cumpra com o seu propósito sobre as nossas vidas, nos conduzindo a uma postura de humildade diante de Ti e diante dos homens. Ó Deus, nos ajude a imitar a conduta de Cristo, que abriu mão de si mesmo para o propósito da Tua glória. Ó Pai, que possamos entender que o Senhor nos chamou para glorificarmos o Teu nome. Não se trata de nós mesmos. Nos ajude a aprender esta grande lição. E aí então estaremos aptos para suportar, inclusive o sofrimento, sabendo que o Senhor tem propósitos que dizem respeito à Tua glória. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor foi fiel até o fim. Nos ajude a imitarmos o Teu caráter. Nós precisamos de Ti, Pai, para ter essa conduta verdadeira de humildade nos nossos corações. Por favor. E é por isso que nós clamamos a Ti nessa manhã. Certos de que o Senhor escuta a nossa oração e de que o Senhor há de ministrar essa palavra aos nossos corações. Em nome de Cristo aqui nós clamamos, oramos. Amém e amém.